Você já imaginou se um simples cogumelo pudesse conter um segredo para retardar o envelhecimento? Essa ideia parece saída de um conto místico ou de uma história de ficção científica, mas um estudo recente trouxe essa possibilidade para muito mais perto da realidade científica do que poderíamos imaginar. Estamos falando da psilocibina, o composto psicodélico encontrado nos famosos cogumelos mágicos. Talvez, quando você ouve falar desses cogumelos, o que vem à mente sejam histórias sobre alucinações, viagens psicodélicas e rituais xamânicos. E, de fato, esse composto vem sendo usado há séculos em contextos espirituais e, mais recentemente, explorado em pesquisas médicas para tratar depressão, ansiedade e até doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Mas agora surge uma nova descoberta que pode mudar completamente a forma como olhamos para o envelhecimento. A psilocibina pode ter efeitos anti-envelhecimento. Segundo um estudo publicado em julho, no periódico NPJ Aging, a substância não apenas alterou a maneira como células humanas se comportam, mas também demonstrou resultados impressionantes em testes com animais. Imagine só, células que começaram a funcionar como se fossem mais jovens, telômeros, aquelas estruturas que protegem nossos cromossomos, preservados por mais tempo, e até camundongos idosos que, após meses de tratamento, voltaram a ter pelos mais fortes, mais saudáveis e, pasmem, até mudança na cor da pelagem, retornando ao marrom original. Esses resultados despertaram reações de espanto até entre os próprios cientistas. A professora Louise Hecker, do Baylor College of Medicine, nos Estados Unidos, chegou a dizer que os dados a deixaram sem palavras. Afinal, não estamos falando apenas de aliviar sintomas ou de prolongar a vida de um organismo doente, mas de reverter sinais biológicos do envelhecimento. É como se as células recebessem uma nova chance, um lembrete de sua juventude perdida. Para muitos de nós, o envelhecimento ainda é visto como algo inevitável, como um processo ao qual só nos resta nos resignar. Rugas na pele, cabelos brancos, perda de energia, doenças relacionadas à idade. Tudo isso parece fazer parte de um roteiro natural que não pode ser mudado. Mas e se estivermos apenas no começo de entender que esse roteiro pode ser reescrito? Esse estudo lança uma pergunta poderosa. Seria possível que uma substância encontrada em algo tão simples quanto um cogumelo tivesse o potencial de mudar o futuro do envelhecimento humano? Antes de responder, é importante lembrar: envelhecer não é apenas sobre aparência, é sobre vitalidade, sobre manter funções cognitivas, sobre viver não só mais tempo, mas com mais qualidade de vida. E se a ciência encontrar um aliado inesperado, como a psilocibina, isso pode significar um avanço sem precedentes para a medicina moderna. E aqui está o ponto de impacto dessa notícia. Ela não é apenas sobre ciência experimental em laboratórios, mas sobre algo que toca cada um de nós. Quem não deseja envelhecer de forma mais saudável? Quem não gostaria de garantir alguns anos a mais de energia, clareza mental e vitalidade para compartilhar com a família, realizar sonhos ou simplesmente aproveitar a vida com mais dignidade? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa pesquisa que pode representar um divisor de águas. Vamos entender como a psilocibina age, o que os cientistas observaram nos experimentos, quais as limitações e os próximos passos antes de pensarmos em aplicações para seres humanos. Mas, acima de tudo, vamos refletir sobre o que essa descoberta representa em termos de esperança, cuidado e futuro para todos nós. Prepare-se, porque o que parece uma história de cogumelos mágicos pode ser, na verdade, um vislumbre da medicina do futuro. Agora que já entendemos o impacto dessa descoberta, vamos olhar de forma mais detalhada para o que a ciência realmente encontrou.
Afinal, quando falamos em envelhecimento, não estamos falando apenas de rugas no rosto ou de cabelos brancos. Estamos falando de processos invisíveis que acontecem dentro de cada célula do nosso corpo, dia após dia. Um dos pontos centrais do estudo sobre a psilocibina está nos telômeros. Talvez você já tenha ouvido falar deles. São pequenas estruturas localizadas nas extremidades dos nossos cromossomos, que funcionam como uma espécie de capa protetora. Imagine o cadarço de um tênis. No final dele, existe aquele plastiquinho que impede que ele desfie. Os telômeros fazem exatamente isso com o nosso material genético. Só que, à medida que envelhecemos, eles vão encurtando. Quando ficam muito pequenos, a célula não consegue mais se dividir corretamente e acaba entrando em um processo de envelhecimento ou morte. E foi justamente aí que a psilocibina mostrou seu efeito mais surpreendente. Ela ajudou a preservar o comprimento dos telômeros, retardando esse desgaste natural. Isso, por si só, já seria uma descoberta impressionante, mas o estudo trouxe outros resultados igualmente animadores. Os cientistas também observaram uma redução significativa no chamado estresse oxidativo. Esse é um termo usado para descrever o acúmulo de radicais livres, moléculas instáveis que danificam células e tecidos, acelerando o processo de envelhecimento e contribuindo para várias doenças, como câncer e problemas cardíacos. Com a psilocibina, esse estresse oxidativo diminuiu, permitindo que as células funcionassem de forma mais equilibrada e saudável. Outro ponto relevante foi o aumento nos níveis de SIRT1, uma proteína associada diretamente à longevidade. Em outras palavras, não estamos falando de um único mecanismo, mas de um conjunto de mudanças que, combinadas, fizeram com que células humanas se comportassem como se fossem mais jovens. Nos testes, os resultados foram claros. Células isoladas de pulmão e pele humano apresentaram uma extensão da vida útil em até 57%, dependendo da dose aplicada. Pense nisso por um instante. Não estamos falando de um pequeno aumento, mas de quase metade a mais de tempo de vida celular. E os experimentos não ficaram apenas no laboratório. Eles também foram aplicados em camundongos idosos. Esses animais, com idade equivalente a cerca de 60 anos humanos, receberam doses mensais de psilocibina durante 10 meses. O que aconteceu foi impressionante. 80% deles continuaram vivos após o período, contra apenas 50% dos camundongos que não receberam a substância. Além disso, a pelagem voltou a crescer mais forte e até mesmo a cor mudou. Áreas brancas ficaram novamente marrons. Era como se um pedaço da juventude tivesse sido devolvido. Claro, é importante ressaltar, esses resultados ainda estão longe de significar que a psilocibina será um elixir da juventude, disponível em farmácias. Estamos em fases iniciais, com estudos em células e animais, e ainda existem muitos passos até chegarmos a testes clínicos em humanos em larga escala. É preciso definir doses seguras, avaliar efeitos colaterais, entender riscos e, principalmente, confirmar se os mesmos efeitos observados em camundongos também acontecem em pessoas. Mas mesmo com essas limitações, o estudo abre uma janela fascinante para a pesquisa. Isso porque a psilocibina já vinha sendo estudada em outras áreas da saúde. Ela tem mostrado resultados promissores no tratamento da depressão resistente, da ansiedade associada a doenças graves e até de sintomas de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Agora, surge esse novo potencial ligado ao envelhecimento, que amplia ainda mais o interesse científico. Podemos fazer aqui um paralelo interessante. Assim como alguns estudos vêm mostrando que mudanças no estilo de vida, como alimentação equilibrada e exercícios físicos, ajudam a proteger os telômeros e retardar o envelhecimento celular, a psilocibina parece agir como um reforço extra, diretamente na base desse processo. Isso levanta uma questão importante.
Será que no futuro teremos tratamentos combinados em que hábitos saudáveis se unirão a terapias inovadoras para prolongar não apenas a vida, mas a qualidade dela? Outro ponto que merece reflexão é o próprio histórico dos psicodélicos. Durante muito tempo, substâncias como a psilocibina foram vistas apenas sob o prisma do risco, do abuso e do preconceito. Mas agora, com pesquisas sérias, elas estão sendo reavaliadas. E esse movimento mostra como a ciência é dinâmica. Aquilo que um dia foi tabu pode no futuro se transformar em esperança. Ao olhar para esse estudo, percebemos algo maior. A ciência não busca apenas prolongar os anos de vida, mas também dar mais vida aos anos. Viver mais é bom, mas viver melhor é fundamental. Essa descoberta nos convida a repensar o envelhecimento. Será que ele é mesmo uma sentença imutável? Ou será que estamos apenas começando a entender que há formas de suavizar seus efeitos? E é justamente nessa pergunta que encontramos a ponte para o próximo ponto da nossa conversa. Se a psilocibina pode representar uma esperança no combate ao envelhecimento, o que isso significa para o nosso futuro como sociedade? Como podemos olhar para essa notícia não apenas como curiosidade científica, mas como inspiração para cuidar melhor da nossa saúde hoje, enquanto os avanços ainda estão no horizonte? Quando ouvimos falar que a ciência descobriu algo capaz de rejuvenescer células, é natural que nossa imaginação voe longe. Pensamos em um futuro onde envelhecer não signifique perder qualidade de vida, em dias com mais energia, mais lucidez, mais saúde. Mas o mais inspirador dessa notícia é que ela não fala apenas sobre uma substância em estudo. Ela fala sobre esperança. Esperança de que a ciência continue encontrando caminhos para enfrentar os maiores desafios da humanidade. Esperança de que doenças que hoje parecem imbatíveis, como o Alzheimer ou certos tipos de câncer, possam um dia ser prevenidas ou tratadas de maneira mais eficaz. Esperança de que cada geração viva mais, mas viva melhor. E aqui entra um ponto essencial. Enquanto esses avanços não chegam ao nosso dia a dia, nós já podemos cuidar daquilo que está ao nosso alcance. A pesquisa sobre a psilocibina mostra que, mesmo em organismos envelhecidos, é possível estimular processos de renovação. Isso nos convida a refletir. O que nós estamos fazendo hoje para dar ao nosso corpo e à nossa mente essa chance de renovação? Alimentação equilibrada, atividade física regular, sono de qualidade, controle do estresse, vínculos sociais saudáveis. Esses são os pilares já comprovados que ajudam a preservar a juventude celular. Nenhum deles é mágico sozinho, mas todos juntos formam um terreno fértil para que a ciência, quando trouxer novidades como essa, encontre em nós organismos mais preparados para aproveitar os benefícios. E há também uma lição de humildade. Durante décadas, os cogumelos mágicos foram vistos apenas como substâncias para alterar a mente. Hoje, descobrimos que eles podem guardar segredos importantes para a longevidade. Isso mostra como a natureza ainda tem muito a nos ensinar e como precisamos olhar para ela com respeito, curiosidade e responsabilidade. Imagine, daqui a alguns anos, pessoas recebendo tratamentos que não apenas combatem sintomas, mas que realmente retardam o envelhecimento celular. Imagine famílias vivendo mais tempo juntas, avós acompanhando a formatura dos netos, pessoas realizando sonhos que antes o tempo não permitia. Esse é o tipo de transformação que dá sentido à ciência e que faz com que cada descoberta valha a pena. Mas até lá, a maior transformação que podemos fazer está dentro de nós. Cultivar hábitos que prolonguem não só os dias, mas a vitalidade. Escolher cuidar do corpo e da mente. Escolher se informar com base em ciência de qualidade. Escolher não cair em promessas falsas de cura milagrosa, mas confiar em pesquisas sérias que, passo a passo, constroem o futuro.
A psilocibina pode ou não se consolidar como uma terapia contra o envelhecimento humano. Mas o que essa notícia já nos mostra é que não há limites para o que podemos aprender e que a cada dia novas possibilidades surgem para transformar vidas. Se essa notícia te fez refletir sobre a importância da ciência e do cuidado com a saúde, aproveite para fortalecer o nosso espaço aqui. Inscreva-se no canal Notícias da Saúde, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, curta este vídeo e compartilhe com quem você acredita que também merece ouvir essa mensagem. Porque informação é cuidado, e cuidado, quando bem feito, pode mudar destinos. E juntos podemos transformar a forma como falamos, pensamos e vivemos a saúde.